Com tanta frequência e de boca tão cheia, os tolos e os espertalhões falam de democracia social, de democracia cultural e até de democracia sexual, que acabamos esquecendo que o uso da palavra democracia, fora do estrito domínio político-jurídico, é apenas uma figura de linguagem, a qual, tomada ao pé da letra, resulta em completo nonsense. Não faz sentido. Então, aqui nós temos a primeira questão que o Olavo coloca. Democracia é uma palavra que só pode ser entendida dentro do domínio político-jurídico, portanto, é um domínio legal. Democracia é o nome de um regime político definido pela vigência de certos direitos. Ninguém pensa nisto. Quando você pensa, por exemplo, em comunismo, comunismo é um regime político. Socialismo é um regime político, democracia também. Só que nós não somos levados a pensar nisso. Como tal, o termo só se aplica ao Estado, nunca ao cidadão, nunca à sociedade civil, nunca ao sistema econômico. Primeiro ponto é entender que democracia é uma palavra que refere-se ao funcionamento político do Estado. Isso é um funcionamento interno. E o que determina o funcionamento político do Estado? A lei. Todas as vezes que o governo falar que ele vai ampliar o Estado democrático de direito na cultura, na sociedade, na economia, ele está mentindo para você. Mentindo mesmo. O que ele está fazendo? Na verdade, ele está colocando mais leis, é mais burocracia, é mais leis para regular e tomar conta do Estado. A democracia é uma palavra muito utilizada pelos comunistas porque eles entenderam que essa palavra tem um apelo interessante. Um apelo que não é tão dramático como foi o apelo do comunismo. Então eles substituíram a palavra comunismo por social-democracia. Para nós termos uma ideia do que foi feito dentro do Brasil, eu vou ler agora um artigo de um cientista político americano que afirma que o Brasil é um país comunista. Esse homem chama Steven Brams. Ele é um cientista político do Departamento de Política da Universidade de Nova York. Esse homem coloca que o sistema político brasileiro não tem nenhuma semelhança com democracia, e sim com um sistema arbitrário que permite abusos de poder por parte do governo e, sobretudo, beneficia a corrupção e a impunidade. A pergunta para ele é o seguinte: o Brasil é um país socialista na visão do senhor? Ele responde sim, bem próximo de um sistema que se assemelha ao social-democrático adotado em Cuba. O Brasil foi sendo transformado por dentro, as estruturas do Estado foram sendo modificadas de forma lenta e graduada. Hoje, praticamente, o Estado se encontra totalmente pavimentado e pronto para assumir um papel político totalmente voltado para o socialismo. Veja o que ele chama de socialismo. Porque a palavra comunismo, como ficou muito pejorativa, os mesmos comunistas não a usam mais. O que eles usam agora? Social-democracia. Agora, basta nós termos uma ideia que essa palavra social-democracia, ela existe em Marx, existe em Lenin. Social-democracia é precisamente aquilo que define o regime do comunismo, do nazismo e do fascismo. Todos eles são social-democratas. Então, o sistema social-democrático que o Steven Brams fala que o Brasil hoje é o sistema social-democrático adotado em Cuba. Desde quando Cuba é um país respeitável e que é exemplo de alguma coisa para o mundo, a não ser de terrorismo, de pobreza, de miséria, de mentira e de violência. Esse é o caso do Brasil. Ele vai perguntar, o repórter pergunta novamente, como essas mudanças foram feitas? Como é que foram feitas essas modificações?
A resposta dele é o seguinte: basicamente, as transformações foram implementadas no governo do ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. Cardoso tentou introduzir um modelo político bem próximo do socialismo adotado na França, com mudanças radicais que permitiram a edificação dos pilares marxistas. No governo de Cardoso foram criados diversos sindicatos, financiamentos de grupos de esquerda, ONGs e políticas sociais que fortificaram o socialismo. O sistema político e a estrutura econômica também foram modificadas com a criação de uma carga tributária muito pesada que serviria para sustentar os programas sociais. Desta forma, pode-se notar uma forte concentração de renda gerada no país nas mãos do governo. Há também o controle do Estado sobre a sociedade com a adoção de leis, normas e regimentos. Um exemplo foram as centenas de agências de controle e regulação sobre diversos setores do Estado. Tem agência para tudo nesse país. Agência que regula a água, agência que regula funcionamento do mar, agência que regula funcionamento estatal, agência que regula sindicato, agência que regula negócio de consumidor, agência que regula produção de automóvel, e o cidadão acha que ele está seguro, porque o Brasil tem muita lei. Não, quanto mais lei tem um país, mais imoral e corrupto ele é. O que as pessoas não entendem é que quanto mais lei o país produz, mais totalitário é o Estado, porque o Estado regula tudo. É desta forma que o senhor Fernando Henrique Cardoso, insensado como um grande estadista, preparou o terreno para o Brasil tornar-se, sim, a Cuba do século XXI. E o Brasil já é a Cuba do século XXI. Falta pequenos pitacos para o Brasil passar de Cuba para a China ou para a Rússia, no tempo de Stalin. Pequenos pitacos. E é curioso, né? Porque todo mundo tem um respeito, teoricamente, pelo Fernando Henrique Cardoso, como se ele tivesse sido uma grande figura. Foi uma grande figura comunista. O homem mais cínico que esse Brasil já teve. Aquele indivíduo que preparou, ipsis literis, todo o terreno para o senhor Lula da Silva e para Dilma. Para nós termos uma ideia de como as pessoas não se dão conta da gravidade do cenário, o regime militar durou 22 anos no Brasil. O governo do Fernando Henrique Cardoso durou 8 anos, que ele comprou o Congresso para passar a reeleição, porque senão ele não conseguiria terminar de concretizar o seu plano macabro, para o qual ele foi pago e bem pago para estar lá. O governo do Lula, 8, portanto nós já temos 16. O governo da Dilma, 6. Portanto, nós temos 22. Esses 3 regimes comunistas, do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, estão no poder há 22 anos. Exatamente o mesmo número de tempo que o regime militar ficou. 22 anos são 2 gerações. Só na mão de comunistas. O Brasil já tem 2 gerações criadas, construídas, educadas dentro do comunismo. Mais radical, mais cínico, mais autista, mais criminoso, que é o comunismo de Gramsci. Os partidos políticos todos negam a vigência, claro, porque seria o mesmo que fazer um meia-culpa, né, do projeto que todos eles ajudaram a implementar. Toda essa estratégia só foi urdida porque foi feito um plano maquiavélico entre o senhor Ulisses Guimarães, o senhor Tancredo Neves e o senhor Fernando Henrique Cardoso. São os 3 grandes cérebros da nova república. Os 3 monstros da implementação do comunismo no Brasil. Chegará um momento em que o país vai ter que ter a dignidade e a decência de ver o que foi isso. E ver os estragos que esses monstros criaram. Porque onde o comunismo passou no mundo, ele só deixou desgraça. Ele não deixou nenhuma pesquisa, ele não deixou nenhuma empresa saudável,
Ele não deixou família, ele destruiu família, lares, economia, política, religião, costumes, tudo, tudo, tudo. Para manter o quê? A democracia que eles inventam. Que democracia é essa? É aquela que reforça o Estado, torna o Estado inchado, burocrático, autoritário. E o povo é meramente um escravo do Estado democrático. Então o Estado democrático é isso, é aquele Estado que manda na sua vida o tempo inteiro. E você é tão mandado, tão mandado, tão mandado, e já foi criado neste mando. Para você ter uma ideia de como o povo é dominado, é que o povo sequer sabe que é dominado. Essa é a forma mais eficiente de controle. Quando o povo sequer percebe que é controlado. E ele tem espasmos, alguns espasmos periódicos, quando algum pequeno favorzinho lhe é retirado. Então, continuando a entrevista. E o PT? Qual o papel do PT nessa mudança política? Resposta, do Brahms. O PT e o PSDB adotam um mesmo pensamento ideológico. Não se diferem nesta questão quando o assunto é a implementação do atual sistema político. São duas lideranças de esquerda com mais força dentro do cenário brasileiro. O PT foi apenas uma complementação do projeto de reformas que o Estado já vinha sofrendo. Só que o PT é um partido mais radical e adotou apressadamente políticas que vinham sendo implementadas a conta-gotas por Cardoso. Acredito que o PT apenas acelerou o processo de socialização e abriu a porta para se chegar em uma política bem próxima da política adotada em Cuba, ou seja, ditadura mesmo. Mas não foi só no Brasil que isso ocorreu. Todos os países latinos sofreram esta mesma mudança que muitos chamam de bolivarianismo. Entenderam por que todas as ditaduras da América Latina se dizem democracias? Social-democracia? É curioso a gente ver da boca de um ditador sanguinário, como Nicolás Maduro e como Fidel Castro, falarem que eles são democracias. Uma translocada, como foi Cristina Kirchner. A mulher, quando saiu da Casa Rosada, roubou todos os móveis, como Lula fez quando saiu do Palácio do Planalto. Roubou faqueiro que a rainha da Inglaterra tinha dado. Roubou trono de ouro. E levou para a casa de campo, que inclusive não é dele, não é? São essas coisas. E esse homem não foi preso. Ele simplesmente assalta o Palácio do Planalto. Ele levou inclusive a cama do Palácio do Planalto. A cama, que nunca foi dele. Levou o crucifixo de Aleijadinho em Minas Gerais, que nunca foi dele. Levou os pavões, que eram os animais do jardim do Planalto. Levou uma ema. Bem, diante de uma coisa dessa, dizer que realmente esse país é decente, porque o próprio presidente que rouba o local em que ele morou, a adega, tudo, leva para um sítio que não é dele, e em nenhum momento a Procuradoria-Geral da República e nem o Supremo Tribunal Federal botou esse homem atrás das grades por roubo ao patrimônio e ao erário, vai se fazer o quê, não é? Muito bem. Outra pergunta. Então o Brasil está próximo de se tornar um país comunista? Bom, em primeiro lugar que o jornalista é um retardado, não é? Ele é um mentecapto, porque o país não está próximo para se tornar um país comunista. O professor já falou que Fernando Henrique Cardoso preparou o Brasil e o Brasil já funciona como o sistema cubano. Então o país não vai se tornar comunista, o país já é. Né? Então a resposta do professor. A esquerda usa muitos termos para designar o comunismo. Vejamos: social-democracia, socialismo, nazismo e o fascismo. No fundo, todas essas designações são de origem comunista. Apenas o que difere o comunismo destas designações é a maneira em que esse comunismo é administrado politicamente. A social-democracia é um comunismo mais light, mais leve. Vai sendo introduzido lentamente, sem que se perceba,
e sem que a sociedade sinta seus efeitos. Enquanto isso, o Estado vai sendo modificado. No final desse processo, o país já estará totalmente modificado, estruturado e a sociedade conformada e totalmente difundida dentro do comunismo. Esse é o pior tipo de comunismo que existe, é o comunismo de Gramsci. Não sem razão, Fernando Henrique Cardoso falou, e ressente-se muito de não ser entendido, que ele é o melhor discípulo de Antônio Gramsci. E quando esse homem, em 1994, denúncia do Dr. Plínio Correia de Oliveira, chegou à Rússia, ele falou que ele era o Kerensky brasileiro, na Rússia. Bom, quem foi o Kerensky? O Kerensky russo foi precisamente aquele indivíduo que preparou literalmente todo o cenário da Rússia para que futuramente Lenin entrasse e fizesse a Revolução Bolchevique. As duas afirmações do Fernando Henrique Cardoso são autoexplicativas. Ele é o Kerensky brasileiro, portanto ele terá um sucessor, ele está preparando o país para alguém chegar e implantar uma ditadura, no caso seria Lula, que só não conseguiu fazê-lo porque o Brasil é de fato um país conservador e extremamente complexo, não é aquela republiqueta cubana, né? E nem tampouco uma Venezuela engolfada na miséria. A complexidade e o cenário aqui são mais difíceis. Só por isso, eles não levaram a cabo o projeto. Não conseguiram implementar precisamente aquilo que foi feito na Rússia. Mas o senhor Fernando Henrique Cardoso, maquiavelicamente, já que não deu de um jeito, ele implementou de outro. Então, o país já foi modificado. Todas as estruturas, os três poderes funcionam estruturados, modificados e totalmente dentro do comunismo. E como é que as modificações vão sendo feitas? Através de mecanismos legais. Eles vão lançando uma lei atrás da outra, deformando a estrutura do país. E as pessoas simplesmente não vão raciocinando na gravidade daquelas leis. Então, como é que esse mecanismo vai sendo feito? Através do chamado democrático. Então, além da democracia na política, eles vão ampliando a democracia para a mídia social, ampliando a democracia para a cultura, ampliando a democracia para a religião, ampliando a democracia para as festas populares, ampliando a democracia para a saúde, ampliando a democracia em qualquer lugar, usando a palavra democracia, né, como carro-chefe do inchamento do Estado. As perguntas continuam. Manipulação e doutrinas? Ele responde sim. Os reformistas que adotam a social-democracia modificam também a estrutura social. A engenharia social tem um papel importante nesse aspecto de mudanças, principalmente na cultura, na mídia e no dia a dia da sociedade. Esse é o cerne da democracia, da social-democracia. Ela é uma reengenharia social. Os comunistas descobriram que é muito mais eficiente não é você entrar no Estado e matar todo mundo igual eles fizeram. Eles mataram quase 500 milhões de pessoas para chegarem à belíssima conclusão de que isso não funciona. Então eles mudaram de tática. Isso tem décadas já que eles mudaram de tática. Há muitas décadas. Eles tomaram o Estado, não como a Rússia e a China e a Cuba tomaram, matando todo mundo. Eles sabiam que a forma mais eficiente era corromper as estruturas sociais, a cultura, criar aquilo que se chama de engenharia social. Você toma conta da cultura, destrói a cultura, utiliza a mídia para implementar o seu projeto, para vender a ideia, coloca isso para a sociedade consumir no dia a dia. Uma vez que a cultura daquela sociedade foi completamente destruída, aí você passa
a pensar na criação de partido político. Foi este o trajeto que foi feito. Exatamente esse o trajeto que foi feito dentro do Brasil. A chamada redemocratização, vejam que este termo, inclusive, sai desses esquerdopatas. Não sai de nenhum movimento conservador. Ele já vinha implementando, antes do regime militar e durante todo o regime militar, ações de democratização comunista. Nas barbas dos militares, inclusive. A cultura foi aonde eles mais democratizaram. Uma vez que a cultura estava tomada, pronto. A partir disso, eles voltam, já com a cultura completamente tomada, gramsciana, e começam a criar os inúmeros partidos políticos. Hoje o Brasil tem 32, todos eles comunistas. Todos. Inclusive um partido que está enganando muita gente, que chama-se o Partido Novo. Esse Partido Novo, criado por uma pretensa direita brasileira, é uma das grandes fraudes que estão sendo jogadas nas costas da cultura brasileira. Porque eles também já entenderam que os brasileiros já perceberam que o que está por trás disso é o sistema comunista. Então eles agora estão criando lideranças, falsas lideranças, dentro de uma falsa direita, com o mesmo objetivo de perverter realmente o pensamento conservador, que é sempre no âmbito da cultura, nunca é no âmbito da política. Continuando, uma pergunta muito interessante, que é o seguinte: o senhor acha que o impeachment trouxe alguma luz no fundo do túnel? Resposta: não, de maneira nenhuma. O afastamento da presidente Dilma Rousseff não significa o fim do sistema político, mas sim sua continuidade, pois nenhuma estrutura do Estado foi modificada. O processo foi continuado e nada mudou no que diz respeito ao sistema político. O impeachment é um instrumento constitucional do sistema e foi usado pelo próprio sistema apenas para afastar um presidente e não eliminar um sistema político. O Brasil continua sob controle da social-democracia. O impeachment de Dilma Rousseff foi construído precisamente para dar uma resposta à população que estava indignada com o curso de avançada comunização que o PT estava colocando à luz do dia na cara das pessoas. Porque se eles fossem menos estúpidos, teriam continuado o programa do senhor Fernando Henrique Cardoso e feito as coisas em doses homeopáticas. O senhor Lula da Silva achou que a galinha dos ovos de ouro era muito rica, saiu financiando ditaduras para tudo quanto é lugar e meter os pés pelas mãos. O crime ficou muito aparente. O Fernando Henrique Cardoso foi muito mais inteligente do que o Lula e a senhora Dilma juntos. Porque o Fernando Henrique Cardoso saiu como um grande estadista. O Lula será reconhecido pela história como o maior marginal que já passou pelo Brasil. Chegará um momento histórico que o Brasil terá vergonha de ter tido essas três figuras como presidente da República. O senhor Fernando Henrique Cardoso, que saiu ovacionado como um grande estadista, o maior discípulo de Antônio Gramsci, Lula e Dilma Rousseff. Então, o impeachment foi simplesmente um movimento de asepsia dentro do próprio governo para dar uma satisfação mínima à sociedade. Como quem diz, olha, reagimos, ouvimos o clamor das ruas, vejam que isso é o discurso dos políticos, ouvimos, a população pediu, tiramos a pessoa que estava corrompendo o Brasil, que é a senhora Dilma Rousseff. Não, não é a Dilma Rousseff que está corrompendo o Brasil. Ela só pode corromper o Brasil, roubar o Brasil, como Lula e o Fernando Henrique Cardoso também, porque as instituições já são a fonte da corrupção. Não é a pessoa, são as instituições. O Brasil está indo ladeira abaixo. O que vai acontecer agora? Vai se vender a imagem para a população de que o Brasil retomou
a sua normalidade democrática. De fato, retomou. Eles vão continuar avançando na agenda criminosa de implementação do comunismo totalitário. Claro que retomou a sua normalidade democrática sob a perspectiva do plano maligno que vem sendo urdido há décadas. Então, como diz aqui o Brahms, o Brasil continua sob controle da social-democracia. Entenda social-democracia e comunismo. Né? Social-democracia é um neologismo para o comunismo moderno, do século XXI. Então, quem entende um pouquinho mesmo, da seriedade desse assunto, não põe fé nesse impeachment, porque ele não vai resolver nada. A estrutura do Estado não foi modificada. O problema do Brasil, repito, são as instituições da República. Elas já foram preparadas para o comunismo. Outra pergunta absolutamente mentecapta do repórter. O sistema no Brasil é perverso? Bem, se um sistema comunista não for perverso, não for malvado, né? Então não se sabe o que será. Que parece que o professor responde e o repórter não entende nada. Resposta do Brahms. No Brasil não vejo traços de democracia, e sim da social-democracia. No Brasil, o sistema beneficia o Estado e não a sociedade. Beneficia a corrupção e a impunidade. As leis são ineficazes e protegem o sistema e os corruptos. É um sistema controlador, manipulador, quase tirano. No Brasil, o povo brasileiro perdeu muito sua honra e seu patriotismo, talvez pelas políticas que foram adotadas com o intuito de corromper a sociedade. Então, qual é a razão pela qual o Supremo Tribunal Federal está soltando à luz do dia bandidos? Bandidos. Por conta disso. Isso é social-democracia. O sistema beneficia a corrupção, o sistema beneficia a impunidade, o sistema beneficia as vantagens, o sistema beneficia megacorporações, o sistema beneficia políticos sanguinários e imorais. Isso é a social-democracia. A Rússia e a China e Cuba não são nem um pouco diferentes. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. O Brasil ocupa atualmente o 10º lugar do país mais violento do mundo. Isso é social-democracia. Comunismo. Violência, desordem, caos, corrupção, destruição da sociedade por dentro. Outra pergunta. Então, não há saídas para o Brasil sair desse sistema? Há sim. Mas essa saída não será dada pelo sistema, e sim pela sociedade. A esquerda brasileira conseguiu, com suas doutrinas, por assim dizer, dividir o Brasil em vários segmentos sociais. Isso talvez dificulte uma reação da própria sociedade, muito desunida com relação aos problemas do país. Nota-se que há legiões de pessoas que defendem o sistema, talvez acomodadas com a situação, outras defendem os partidos e outras os políticos que as corrompem. Não há uma união no sentido de se pensar a pátria, na nação e nos destinos do país. Certamente que isso é um grande problema, pois haverá sempre desunião. Há vários segmentos que pensam ou não possuem o mesmo objetivo. E há grande dificuldade até da população e até das lideranças de ruas entenderem algo tão óbvio, porque eles sequer estudam a sério o assunto. Não há saída dentro do sistema. O sistema não funciona. Donde a ideia da desobediência civil pacífica do Gene Sharp? Os políticos não vão mudar o sistema pela vontade deles. Olha, nós vamos agora reformular a lei que permite que nós tenhamos privilégio. Não vai. A saída não é política. A saída é cultural. A saída é social.
Ou a sociedade vai arregaçar as mangas, como em todo lugar onde o maldito do comunismo entrou. É a sociedade que tem que reagir e jogar os políticos na lata do lixo, exatamente como a Ucrânia fez. O próprio sistema é corrupto. O próprio sistema impede o bem. O próprio sistema é o mal instalado. Ele só permite que exista a corrupção, a desunião, a desordem, a violência. Isso é social-democracia.